Jó, capítulo de número 19, versículo 25. Jó, capítulo 19, versículo de número 25. Nós viemos aqui hoje cultuar com os irmãos, mas o pastor Sebastião nos fez o convite, né, irmãos? Nós não podemos deixar de falar do amor do Senhor. Jó, capítulo 19 e o versículo de número 25. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos ler todos nós juntos, irmãos? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e soberano Pai, te louvamos e te adoramos porque o Senhor é merecedor. Queremos, Senhor, que o Senhor fala conosco por intermédio dessa palavra que foi lida agora. Queremos também sentir a tua presença. Continua conosco. Eu tenho a certeza que o Senhor já falou com louvores. Agora eu tenho a certeza que o Senhor irá falar por intermédio da palavra. Usa minha boca nesta noite, Pai, como instrumento do Senhor para falar aquilo que o Senhor quer que nós ouvamos. Os irmãos, pode assentar louvando e adorando o nome do Senhor. Para nós é um motivo de alegria, irmãos, pela oportunidade que é concedida. Eu tenho a certeza que Deus ele já falou através de louvores. Ele vai continuar falando através da palavra que será ministrada aqui nessa noite. O texto ao qual nós lemos é um texto bastante conhecido da igreja, ao qual a esperança de Jó é saber que o Redentor dele vive e que por fim ele se levantaria e colocaria ele novamente de pé. Então a esperança de Jó, irmãos, era que um dia Deus olhasse para ele novamente e aquilo que ele estava passando, a situação, Deus mudasse a história dele. Como já foi lido palavras aqui que Deus conhece a nossa vida, Ele sabe o que cada um necessita aqui nesta noite, sabe da maneira que cada um aqui entrou e cada um daqui vai sair, porque Deus conhece os nossos corações. Antes de nós adentrarmos aqui, Ele já sabia quem ia louvar o primeiro louvor e quem seria o pregador da palavra. Então eu tenho a certeza, irmãos, que Deus ele conhece a tua história. E Jó estava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará e se colocará de pé. Então a esperança de Jó era que Deus voltasse novamente a operar maravilhas, milagres na casa dele. Vejamos bem, irmãos, que no capítulo de número 1, a Bíblia vai destacar que havia um homem sincero e temente a Deus. Um homem que se desviava do mal. Ou seja, Jó, ele era uma pessoa que, se o mal estava indo para a esquerda, Jó estava andando na contramão do mal. Ou seja, se o mal estava indo para a esquerda, Jó estava indo para a direita. Vejamos bem que a Bíblia diz que ele era um homem sincero e temente ao Senhor, que se desviava do mal. A Bíblia vai dizer que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Também tinha 7.000 gados e 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e tinha muitos servos. Então podemos comparar, irmãos, a grandeza desse homem naquela época. A Bíblia vai destacar que os bens que Jó tinha chamava a atenção de quem passava naquela região, naquela redondeza. E vejamos bem que Jó tinha todos esses bens, porque ele era fiel ao Senhor. E nessa noite eu quero trazer uma palavra para os nossos corações. Não abra mão de ser fiel ao Senhor, irmãos, custe o que custar. Mantenha a tua fidelidade a Deus, esteja passando por prova, circunstância difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive e que breve ele se colocará de pé sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu sei que Jesus, ele conhece até onde nós possamos suportar e até onde nós conseguimos chegar. E Deus, ele vai dar vitória para nós. Então Jó, ele possuía, irmãos, toda a riqueza. Quem passava onde Jó morava notava que verdadeiramente Deus era com Jó. A Bíblia diz que Jó, ele tinha bastante bens. Ao certo dia, o diabo olhar aquela circunstância e pensar em consigo mesmo: eu vou tirar a verdadeira adoração de Jó. Jó, ele não vai continuar sendo um verdadeiro adorador. Mas eu quero te dizer nesta noite, quem aqui é adorador, irmãos, ele não adora pelo que tem, ele não adora pelo que Deus dá, ele adora pelo que Deus é. E eu tenho a certeza que nesta noite aqui tem adorador.
Jó não estava se importando com o que ele tinha. Jó estava vivendo aquilo que diz a palavra: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que Jó tinha, irmãos, é porque ele tinha um coração aberto para adorar a Deus. Então, se você veio aqui nessa noite com o coração aberto para adorar o Senhor, eu tenho a certeza que você vai sair com 1000 motivos louvando e adorando o nome do Senhor, do que Ele fez e que Ele está fazendo na tua vida. Então o diabo se preocupou com o que Jó tinha. Vejamos bem que a maior coisa que Jó tinha não eram os seus bens materiais, mas a maior coisa que Jó tinha é a sua experiência com Deus, a intimidade que Jó tinha com Deus. A Bíblia vai dizer que um certo dia houve-se uma reunião, e o diabo, como intruso, ele apresentou naquela reunião, e Deus olha para Satanás e vai dizer: tem visto meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a mim? Aí o diabo vai dizer: cara, o que eu tenho visto? Tu tens cercado ele de tantos bens, não tem como o homem ser infiel a você, se você abençoa ele tão, dessa maneira. Aí o diabo, ele quer fazer com que Deus permita a ele para tocar na vida de Jó. A história vai dizer que Deus dá uma permissão para o diabo, pode ir lá tocar tudo em que Jó tem, e eu tenho a certeza que ele não vai blasfemar o meu nome, ele vai continuar sendo fiel e temente a mim. Quando o diabo ele sai daquela reunião, irmãos, a Bíblia diz que o diabo ele vai fazer de tudo para roubar a intimidade que Jó tinha com Deus. O diabo ele não vai desistir de você. Ele vai fazer de tudo para tirar você de ter intimidade com o Senhor. A história diz que o diabo saiu daquela reunião com um objetivo naquela vida dele, em fazer com que Jó pecasse contra Deus. O diabo ele nunca vai ficar satisfeito com o que Deus tem feito na nossa vida. O diabo ele nunca vai ficar alegre saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. A maior riqueza que o homem e o crente pode possuir não é casa, não é carro, mas é saber que o nome dele está escrito no livro da vida. Isso é a maior riqueza. Vejamos bem que o diabo ele sai daquela reunião com o propósito de tirar o que Jó tinha. O propósito do diabo era fazer com que a oração de Jó não chegasse mais até Deus. Porque o diabo sabe, irmãos, que o dia que ele tira a intimidade do crente com Deus, o crente ele não tem força mais para orar, ele não tem força mais para consagrar. Então naquele dia o diabo falou: hoje eu vou tirar tudo que Jó tem. A história diz que a primeira coisa que o diabo tirou da vida de Jó foi os seus bens. A história vai dizer que os sabeus furtaram os seus jumentas e os seus bois. A segunda coisa vai dizer que caiu fogo do céu e queimou as suas ovelhas. A terceira coisa vai dizer que os caldeus furtaram os seus camelos. A quarta coisa vai dizer que seus filhos foram mortos pelo vento que derrubou a casa. Eu imagino que a preocupação de Jó, a maior, não era com as suas jumentas, não era com seu gado e não era com seus camelos. Mas a preocupação maior de Jó foi ouvir a notícia que os seus filhos teriam sido mortos. A maior preocupação de Jó. A maior tristeza de Jó não foi ouvir que ele não tinha um rebanho mais no curral. Mas a maior tristeza de Jó foi ouvir que os seus filhos não estariam mais vivos. A Bíblia diz que Jó ele vai rasgar suas vestes e vai rapar sua cabeça e vai se prostrar e vai adorar o Senhor. Ele vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O diabo não vai tirar a adoração que está dentro do teu coração, não, porque Deus sabe o que você pode suportar nessa vida. Naquele dia o diabo pensou: se não tem mais adoração na casa de Jó, não tem mais culto de ação de graça na casa de Jó. Mas o diabo teve que ouvir Jó dizendo que ele era um verdadeiro adorador na casa de Deus. Então naquele dia Jó passou por um momento tão difícil. Eu imagino que no outro dia Jó ele chega em casa e ele não topa mais a voz dos seus filhos para ouvir ele dialogar com ele. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que antes de Jó perder os seus filhos, ele era o sacerdote da casa, ele sacrificava a Deus. Ou seja, ele toda vez que os seus filhos reunia, ele ia lá e prestava um sacrifício a Deus, pastor Vieira.
Ele dizia: se os meus filhos tiverem pecado contra Deus, eu estou aqui sacrificando para que Deus possa perdoar os pecados dos meus filhos. O que me chama a atenção é que Jó não deixou para sacrificar depois da morte. Porque tem muita gente sacrificando depois que não tem mais condição de sacrificar. Mas Jó não, Jó sacrificou antes de acontecer. Para o dia que acontecesse na casa dele, ele estaria preparado para ouvir a notícia que ele ouviu. Não deixa para sacrificar depois que acontecer. Não deixa para sacrificar depois que a notícia ruim chegar. Porque, irmãos, é bem verdade que a alegria chega dentro da casa de todo mundo. Mas a Bíblia diz que nós devemos se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Então a Bíblia dá o direito de me dizer que um dia toda a casa passa pelo momento difícil. E naquele dia Jó estava passando pelo momento difícil na casa dele. Naquele dia Jó estava passando pelo momento de dificuldade na casa dele. Mas ele estava dizendo: nada vai tirar a adoração dentro da minha casa. Jó naquele dia estava dizendo: custe o que custar, eu vou continuar adorando ao nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, Jó estava dizendo: eu vou continuar adorando ao Senhor. Ainda que eu olhe para o curral e não vejo vaca e não vejo camelo, eu vou continuar adorando ao nome do Senhor. Jó estava dizendo: nada vai impedir da minha adoração chegar até o trono de Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer: você vai perder o momento de adorar o Senhor, ou você vai se entregar diante das dificuldades? Você vai ser um covarde diante da dificuldade, ou você vai passar por cima da dificuldade e vai cantar o hino da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus na nossa vida? Jó naquele dia não olhou para a dificuldade, mas Jó naquele dia olhou para o trono e viu um Deus assentado sobre aquele trono. E ele pensou: eu sei que o meu Redentor vive e que breve ele se colocará de pé. Jó, ele não olhou para as suas dificuldades, mas ele olhou para um Deus que estava assentado sobre o alto e sublime trono e dizendo: a prova que eu estou passando hoje é história para eu contar amanhã. Deus está dizendo: a prova que você está passando hoje é testemunho para você alcançar alguém amanhã. Porque quem olhava para Jó não tinha mais dentro dele o motivo para adorar o Senhor. Quem olhava para Jó dizia assim: não vai ter mais nada para de Deus, porque ele não tem motivo mais para adorar. Mas Jó estava dizendo: enquanto eu estiver vida, eu vou adorar o nome do Senhor. Não importa, irmão, o que você perdeu, o importante é que você sobreviveu nessa guerra. Jó estava dizendo: eu perdi algumas coisas na minha vida, mas eu sobrevivi para contar história dentro da minha casa. Jó estava dizendo: eu perdi muitas coisas, mas eu ainda estou vivo para contar que Deus ainda vai fazer milagre dentro da minha casa. Naquele dia, quem olhou para Jó pensou que ele não teria mais história para contar, pensou que o fim dele seria daquela maneira. Mas ainda Deus iria mudar a situação, e ele iria olhar e ver que Deus era verdadeiramente Deus na vida dele. A história diz que da primeira circunstância, Jó, ele não recuou, ele continuou sendo um adorador na presença de Deus. A história vai dizer que então teve uma outra reunião, e Satanás intruso apresentou de novo o pastor Sebastião. E pensou assim com ele: eu vou fazer de tudo. Se a primeira coisa não deu certo, eu vou continuar tentando, mas a igreja não vai ficar de pé. O diabo até pensou isso. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra a igreja não prosperará. O diabo pode até tentar parar a igreja, mas a igreja não está firmada no homem. A igreja está firmada em Cristo, e quem está firmado em Cristo não tem como cair. Então o diabo olhou para Jó e pensou assim: agora eu quero ver se ele vai continuar sendo fiel a Deus. A história diz que o diabo apresentou até Deus e falou, e Deus novamente vai dizer: tem visto meu servo Jó temente e fiel a mim?
Aí o diabo olha para Deus, é claro, tu não tem tocado na saúde dele, não tem como ele ser infiel a você. E quando o diabo olha para aquela situação, ele está pedindo uma permissão para tocar na saúde de Jó. Aí Deus olha para Satanás e vai dizer, pode ir lá, pode tocar na saúde de Jó, mas não toca na vida dele. O diabo, irmãos, às vezes pode até afligir a nossa saúde, pode até afligir a nossa vida física, mas na nossa vida espiritual não tem como tocar, porque a nossa vida espiritual está guardada sobre as mãos de Deus. O diabo saiu daquela reunião com a convicção que Jó não adoraria mais. Quando o diabo sai daquela reunião, ele vai ferir Jó com a chaga maligna. Quando Jó está sendo ferido pela chaga, a história vai dizer que a coceira foi tão grande no corpo de Jó, que Jó olhou para um caco de telha e pegou aquele caco de telha e começou a rapar as suas feridas. A história vai dizer que as feridas eram tão grandes pelo corpo todo de Jó, que Jó começou a rapar as suas feridas. A história vai dizer que ele olha para a cinza, pastor Vieira. Eu imagino Jó olhando para a cinza e dizendo assim, ontem eu tinha ovelha para sacrificar aqui, mas hoje eu não tenho mais ovelha. Ontem eu tinha camelo para sacrificar aqui, mas hoje eu não tenho mais camelo. Então o que Jó tinha naquele dia para sacrificar? Jó olhou para dentro dele e disse, eu não tenho ovelha e não tenho camelo, mas eu ainda tenho a minha vida para sacrificar a ti, meu Deus. A história vai dizer, irmãos, que Jó, ele se dobrou diante aquela cinza e disse, Senhor, hoje eu não tenho ovelha e não tenho camelo, então hoje o sacrifício vivo sou eu. Naquele dia Jó não tinha ovelha e não tinha camelo. Mas Jó estava dizendo, ainda que eu não tenho ovelha e não tenho camelo, eu ainda tenho a minha vida para prestar sacrifício ao Senhor. O que me chama a atenção é que quando Jó está oferecendo o sacrifício, a mulher de Jó vai dizer para ele, amaldiçoa esse Deus e morre, não tem como nós vivemos nessa situação que nós estamos vivendo. Eu tenho a certeza que pessoas que estão aqui dentro nessa noite, alguém já olhou para você e disse assim, abandona esse Deus, você não tem motivo para adorar a Ele. Eu tenho certeza que aqui dentro tem pessoas aqui, que já ouviu essa palavra, alguém olhar para você e dizer, você não tem motivo mais para adorar. Alabassubinica, alabacebe. Alguém olhou para Jó e disse assim, você não tem motivo para adorar. Mas Jó, eu tenho a certeza que olhou para aquela pessoa que falou com ele isto e disse, enquanto eu estiver vida, eu vou ter motivo para adorar a Ele. Jó estava dizendo, eu posso perder tudo, mas enquanto eu respirar, eu vou continuar adorando. Jó estava dizendo, enquanto eu respirar, eu vou continuar adorando. E quando o meu fôlego de vida for retirar aqui na terra, eu vou adorar lá no céu. Jó estava dizendo, pode tirar o meu fôlego de vida aqui na terra, mas o nosso culto vai continuar lá no céu. Quem nunca passou por dificuldade nessa vida, irmãos? Quem nunca entrou dentro do seu quarto e falou com Deus, Deus, eu não quero viver mais. Quem nunca entrou dentro de um quarto e disse, Deus, eu não quero, eu não tenho motivo mais para viver. Eu já passei por isso, eu sou testemunha viva. Quem nunca recebeu uma notícia em casa ruim que não alegrou o seu coração, eu já passei por isso, eu sou prova viva. Quem nunca passou por situações que falou, Deus, hoje é o último culto que eu vou, eu sou prova viva disso. Mas quem nunca entrou dentro do culto e falou, Deus, se você não falar comigo hoje, eu vou embora. Aí Deus abriu a boca do céu e falou com ele, eu sou prova viva disso. Deus está dizendo, não abandona o Senhor, porque Deus tem grandes coisas sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Um certo dia, a notícia ruim chegou lá em casa. Aí o diabo falou dentro do meu coração assim, adora agora, eu quero ver você adorar.
Eu entrei dentro do meu quarto, eu falei: Deus, eu não tenho mais motivo para adorar. Aí Deus começou a me lembrar aquilo que Ele tinha falado comigo no passado. Deus começou a voltar o meu coração naquilo que Ele tinha feito a promessa sobre a minha vida, que não era para me preocupar, que tudo que acontecesse na minha vida e na minha família era permissão de Deus. Aí eu comecei a dizer: Deus, eu não conheço, eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim, mas eu sei o que eu penso, o que o Senhor tem preparado para mim é muito algo mais maior. Eu tenho a certeza, irmãos, o que você não é ainda o que Deus tem preparado para ti. O que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida é muito mais melhor do que aquilo que nós possamos imaginar. Aí eu falei com Deus: Deus, custe o que custar, eu vou continuar adorando. A história diz, irmãos, que Jó continuou adorando. E o que me chama a atenção é que quando ele está naquela situação, seus amigos apresentam até ele e começam a chorar com Jó. E quando Jó está passando pelaquela dificuldade, depois que os seus amigos viram que não tinha solução, olharam para Jó e falaram assim: não tem outra coisa a não ser você estar em pecado com Deus. O que está acontecendo com você, Jó, é porque você pecou contra Deus. Jó estava sofrendo uma acusação, irmãos, que ele não tinha feito. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que quando a casa de Jó estava cheia, fisicamente, materialmente, não tinha ninguém para falar que Jó estava em pecado. Agora, quando Deus resolve provar aquele que é fiel a Deus, alguém vai dizer que ele está pecando contra Deus. Acusar a quem não tem uma condição financeira boa é fácil, mas dizer que quando a pessoa tem uma condição financeira boa e não está diante de Deus, ninguém quer falar que tem que consertar com Deus. Jó estava dizendo: eu não pequei contra Deus, mas uma coisa eu tenho a certeza, o que vocês estão me vendo hoje passar, eu tenho a certeza que um dia vocês vão ver que Deus vai me levantar novamente e vocês vão ver que Deus verdadeiramente é na minha vida. Porque para acusar Jó tinha muito, mas para defender Jó só tinha um caco de telha. Mas uma coisa Deus está dizendo para nós: o acusador pode até levantar contra a nossa vida, tentando acusar na nossa vida, mas o sangue de Jesus tem poder. Aquele que está firmado em Cristo não vai ser abalado com a acusação deste mundo, porque quem morreu na cruz por nós não foi o diabo, foi Cristo. Então não olhe para a circunstância que você está vivendo, porque maior é a vitória que virá sobre a tua vida. Creia que o seu Redentor vive e que breve ele se colocará de pé. A circunstância que Jó estava vivendo era uma circunstância difícil. Quem olhava para a situação de Jó naquele dia não lembrava mais de como ele era no passado. Quem olhava para a situação que Jó estava vivendo não acreditava que era aquele Jó de alguns meses atrás. A história vai dizer que Jó, ele estava passando por uma circunstância tão difícil, irmãos, que assim como Jó estava sendo provado, alguns dos apóstolos dizem que nós seremos provados como o ouro é provado no fogo. A circunstância que Jó estava vivendo não era fácil, mas Deus sabia até onde Jó poderia suportar. Eu tenho a certeza que pessoas entrou aqui dizendo que não suporta mais. Mas Deus está dizendo, Ele sabe até onde você pode suportar. Não é tempo de você parar. É tempo de você erguer a cabeça e levantar a cabeça e dizer que você vai continuar sendo um verdadeiro adorador na presença de Deus. Porque eu quero te dizer isso, irmãos, porque breve a trombeta ela vai tocar. E eu quero te dizer, não deixa o diabo roubar a intimidade que você tem com o Pai. Não deixa. Jó estava vivendo uma circunstância. Assim como o ouro é provado,
A história vai dizer que quando o ouro é achado, acha uma pepita de ouro, pastor. Quando aquela pepita é achada, irmãos, a história vai dizer que quem passa por ela não consegue entender o valor que ela tem. Mas quando o garimpeiro passa, ele olha e diz assim, ali tem algo valioso. Quem passou lá fora e viu você caído, quando nós estávamos caídos, olhava assim e dizia assim, não tem mais solução, não tem mais história, não tem mais motivo para viver. Aí o garimpeiro, que é Jesus, passou lá e olhou assim, aí ainda sai alguma coisa que presta. O garimpeiro, ele passa perto daquela pepita e olha para ela, quem desprezou ela, o garimpeiro pega e olha assim, aqui é algo valioso que eu posso trazer para a minha casa. Quem olhou e disse que não teria motivo para você viver, Jesus disse que você é algo valioso dentro da casa dele. Então o garimpeiro achou aquela pedra preciosa. A primeira coisa que a pedra é garimpada. Quando ela é garimpada, ela é separada da terra. O que me chama a atenção nessa história verdadeira, que quando o ouro ele é separado da terra, dá para nós entendermos que o crente ele não pode conformar com as coisas deste mundo. O crente ele não pode ligar nas coisas dessa terra, ele tem que estar ligado no céu. O crente ele não pode ficar envolvido com as coisas dessa terra, ele tem que estar envolvido nas coisas do céu. Então a primeira coisa é garimpada, o ouro é separado da terra. A segunda coisa, ela vai ser lavada. Quando ela é lavada tanto o seu exterior como o seu interior. Quem passa perto daquela pedra não reconhecia antes dela ser lavada, mas quando ela é lavada, ela é reconhecida. Né, irmãos? Quando alguém passava perto de nós, não reconhecia nós. Mas quando nós fomos lavados, alguém olhou para nós e disse assim, ali tem a presença de Deus. Ali tem a presença de Deus. Ali tem que respeitar, porque ali tem a presença de Deus. A terceira coisa, que é o processo mais difícil do ouro. Ela é levada ao fogo. E o estado de purificação no fogo é derretida e separada dos outros componentes. Tem coisa, irmãos, que o fogo, sem ser o fogo, não tem como separar o ouro daqueles componentes. Mas quando o fogo chega, aquele componente que fazia com que o ouro perdesse a sua valia, passa a fazer com que o ouro fique puro. Eu quero te dizer uma coisa. O fogo, ele chegou sobre nossa vida. E aquilo que trazia impureza sobre nossa vida, passou a nós trazer a nós puro. Então o ouro, ele é provado. Ele é levado ao fogo. Ele é garimpado, ele é lavado. Quando ele é garimpado, ele é lavado, ele é provado pelo fogo. Depois que ele sai do fogo, ele é provado pelo garimpeiro. Jesus está dizendo, o tempo de você chorar ainda tem, mas o tempo de você ser aprovado vai chegar sobre a tua vida. O tempo de você se alegrar vai chegar sobre a tua vida. Jesus disse que o tempo de cantar chegaria sobre nossa vida. Nós poderíamos até chorar, mas o tempo de se alegrar chegaria sobre a nossa casa. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus? Será que você pode esperar por esse dia que o tempo de cantar ainda vai chegar? A história vai dizer, já estou encerrando, no capítulo de número 42, no versículo de número 10, que quem olhou para Jó caído, que quem olhou para Jó destruído, teve que olhar Deus mudar a história de Jó. A história diz que Deus deu em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. Eu não sei o que Deus vai te conceder, mas eu tenho a certeza e eu posso te dizer e te afirmar nessa noite, que aquilo que você perdeu, Deus vai te devolver bem mais melhor do que aquilo que você perdeu. Porque o que Deus tem preparado para nós não é coisa ruim, é coisa boa. O que Deus tem preparado para nós, irmãos, não é coisa ruim, é coisa boa. Ainda que nós imaginamos, nós não temos a capacidade de imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas Deus, ele vai mudar o quadro da nossa história. E nessa noite, para encerrar,
Jó disse no capítulo 19, no versículo de número 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que breve ele se colocará de pé. Deus está dizendo, o tempo dele se colocar de pé a favor da minha vida e da tua vida vai chegar. Não arreda o pé da presença de Deus. Deus está dizendo, irmãos, que o tempo dele se colocar de pé a favor da minha vida e da tua vida vai chegar. Apenas erga a cabeça para você cantar o hino da vitória. Jesus, ele vai te dar motivo para você voltar a sorrir. Jesus, ele vai te dar motivo para você voltar a sorrir. O Espírito Santo, ele vai interceder por você em gemidos inexprimíveis. Mas ainda que você não tenha a palavra, a lágrima para Deus é uma frase. Deus, ele conhece a tua história. Quem não conhece a tua história está dizendo que você é um fracassado. Mas Deus nesta noite está dizendo que você é mais do que um vencedor. Deus está dizendo que as coisas que Deus tem preparado para você, ela vai concretizar sobre a tua vida, queira o diabo ou não. Eu me lembro uma vez, irmãos, quando eu fui batizar, alguém olhou para mim e falou assim, eu não dou 30 dias para cair, para não ficar mais firme na presença de Deus. Mas Deus olhou lá do céu e falou assim, quem garante a firmeza do Leandro sou eu. Deus está dizendo para mim e para você, irmãos, quem garante a minha e a tua firmeza não é um homem, mas é o próprio Deus. Você não vai cair, você vai continuar de pé. Você não vai cair. Você não vai cair, porque o teu Redentor vive, e breve ele se colocará de pé. Se coloca de pé. Se coloca de pé, irmãos. Deus, ele conhece a cada um de nós aqui. Ele sabe do que cada um de nós precisamos. E Deus está dizendo, não importa a circunstância, eu estarei contigo. Não importa o vendaval, eu estarei contigo. Se o mar balançar o barco, não se preocupe com o que o barco está balançando. Se preocupe se Jesus está na popa do barco, porque enquanto Jesus estiver na popa do barco, não há tempestade, não há vendaval que faça o nosso barco afundar. Curve a sua cabeça, vamos orar nessa noite. Maravilhoso Deus e soberano Pai, eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor vive e que breve o Senhor se colocará de pé sobre nossas vidas. Eu tenho a certeza, meu Deus, que pessoas entraram aqui nesta noite pensando em parar, pensando em não mais prosseguir na tua presença. Mas nesta noite, Pai, por intermédio dessa palavra, Senhor, eu creio que o Senhor falou com pessoas aqui. Não há tempo de você parar, é tempo de você prosseguir. Meu Deus, abençoa cada um nesta noite, Pai. Continua dando vitória ao teu povo. E eu creio, meu Deus, que as ferramentas que o diabo preparou para parar a tua igreja não vai prosperar. Meu Deus, eu creio que aquilo que o diabo levantou para tentar tirar de nossas bocas uma verdadeira adoração não vai conseguir. Porque o crente que é verdadeiro adorador, meu Deus, ele adora na alegria, ele adora na tristeza. Deus, eu creio que o teu povo nesta noite veio com a convicção de ser um verdadeiro adorador na tua presença. Meu Deus, então continua abençoando a tua igreja, meu Deus. Continua suprindo as nossas necessidades, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos, louvando e adorando o nome do Senhor. Quero agradecer, irmãos, pela oportunidade. E eu quero te dizer que Deus, ele vai te dar ainda mais motivo para você voltar a sorrir. Não importa a circunstância, o importante é que Deus te chamou e ele não abre mão de ti. E eu tenho a certeza que a palavra que Jó disse, que o Redentor dele vive e que ele se colocaria de pé. E eu tenho a certeza que no tempo certo Deus vai responder o teu clamor e vai responder a tua oração. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.